Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que nosso público atual chique adora. Já adivinhou? Isso mesmo, sobre vinhos e gastronomia, com a advogada Sara Pinto, que é sommelier e proprietária do Vino Wine Bar na cidade de Americana. Dicas de beleza com a cosmetóloga Lilian Fonseca da clínica Fios e Formas. Estreando o quadro de culinária do Vino Wine Bar. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Olá, e o Atual Chique sempre falando de coisas boas e gostosas, né? Nossa convidada de hoje é a advogada Sara Pinto, veio nos falar sobre vinhos. Ela que é sommelier e proprietária do restaurante Vinum, aqui em Americana. Tudo bem, Sara? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui hoje, principalmente para falar de uma coisa que eu amo, que é vinho. Que todos nós adoramos. E o nosso público atual e chique adora essas informações. É vinho, é gastronomia. Ó, então, todo só lugar coisa certo. boa, né, Sara? E a gente queria saber, tem muitas pessoas que têm dúvida como escolher o vinho. Uhum. Tem gente que nem bebe vinho porque tem vergonha, fala assim, eu não conheço nada, vou chegar num restaurante, eu não sei nada. Uhum. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é você tentar definir a uva que mais te atrai, né? Então, para quem vai começar no mundo do vinho, o Merlot nunca é um erro, porque o Merlot é um vinho extremamente, é uma uva extremamente saborosa, né? É muito rica aromaticamente e ela não é ela não produz um vinho tão encorpado, tão tânico ou com muita acidez, então é interessante. Outra opção que a gente tem para quem está começando também é o Pinotage, que é a mistura de uma uva da Pinot Noir com a Hermitage e é fabricado na África, produzido na África, né? E os africanos é que lideram essa gama do Pinotage e são vinhos maravilhosos, um ótimo custo-benefício, então é ótimo para quem está começando Você também. sabe que uma vez eu tomei um vinho africano e eu fiquei surpresa, falei, nossa, mas eu adorei o vinho. Eu falei, nossa, mas na África tem vinho? Tem. Eu não sabia dessa produção de uvas na África. Tem, a África, na verdade a África inovou, eu gosto muito de falar da África. Lá no restaurante nós temos todas as quinta-feiras imersão ao mundo do vinho, né? É uma reuniãozinha que a gente faz, como o pessoal faz essa reserva, aí a gente tem um lugar reservado e a gente fala sobre algumas uvas, países e tal. E eu gosto muito de falar da África, porque a África é pioneira na produção da Pinotage, né? E é um vinho maravilhoso, super gostoso, assim, médio leve, médio encorpado, então não erra com ninguém, sabe? É muito interessante. Eu lembro que eu adorei e fiquei com esse vinho na cabeça. Todos os lugares que eu vou, que eu vejo um vinho da África, eu peço, eu sempre gosto. Isso é ótimo. Mas é bom saber disso, né? E o Brasil também tem ótimos vinhos, né? Nossa, no Brasil a gente tem uma grande produção, né, no sul, que já é muito tradicional, né? Mas agora na região aqui de São Paulo, nós estamos também tendo grandes produtores e com vinhos de excelência, e o Nordeste tem se despontado aí, começando também uma produção. Eu acredito que logo eles vão chegar lá também. Então assim, o Brasil tem despontado muito na produção de vinhos, o que é muito interessante para a gente poder conseguir caminhar junto com a América Latina, né? Porque você vê o Chile, ele é muito famoso na produção do Carmener, né? A Argentina é muito famosa no Malbec, então eu acredito que nós vamos conseguir aí ter uma fama entre Merlot com Cabernet, algo assim, o negócio vai despontar. Eu tenho essa expectativa sobre o Brasil. É muito bom isso. Ano passado eu estive em Bento Gonçalves, gravando lá na Casa Valduga, a respeito da premiação do espumante que foi premiado deles, né? O 130. Sim, e é uma maravilhoso, delícia. maravilhoso. Ainda mais agora que tá chegando o verão, espumante é tudo de bom, né? É tudo de bom. São os meus preferidos. É boba. Mas vamos voltar a falar do vinho tinto. Vamos voltar a falar do vinho tinto. Então, o que é interessante é a pessoa identificar primeiro a uva que mais lhe agrada, né? E para isso tem que provar. Tem que provar, né? Não tem outra alternativa. Então, a ideia do vinho,
quando eu tive a ideia de criá-lo, foi exatamente trazer para que o público, claro que o público que já goste, frequente, conheça, já tome, mas também para aquele que ainda não e que quer entrar nesse mundo. Então nós temos lá, toda quarta-feira nós temos vinhos por taça, a um preço super acessível, que são 3 tipos de uvas diferentes, para que as pessoas possam se identificar. Na outra semana a gente faz outros tipos de uva, porque você só vai saber o vinho que você gosta, a uva que você mais se identifica, provando. Não tem jeito. Fazendo a degustação, né? Tem que fazer uma degustação. E não necessariamente você se identifique com uma uva e falar, nossa, eu adoro Pinot Noir, mas às vezes o Pinot Noir americano, ele é completamente diferente do Pinot Noir francês. Então, se você gosta do Pinot Noir francês, quando você vai tomar o americano, você vai sentir uma diferença. E às vezes você vai ficar confuso se é isso que você gosta mesmo ou não. Daí você vai falar assim, nossa, mas eu gostei tanto e agora não tô gostando mais, né? Nós temos, assim, a produção... A gente divide a produção das uvas, assim, de vinhos, em regiões de clima frio e regiões de clima quente. Regiões de clima quente, nós vamos ter vinhos mais encorpados, né? Regiões de clima frio, nós vamos ter vinhos mais ácidos. Então, existe essa diferença que, às vezes, numa mesma uva, a gente tem entre um vinho e outro, né? O Velho Mundo é uma grande potência na produção de vinhos, né? E é muito interessante porque todos os vinhos do Velho Mundo são extremamente aromáticos, mas né? eles têm muita tradição também, né, Sara? Tem. Tradição, são países antigos, né? Muitas das vezes milenar, né? Quando a gente vai falar de certos vinhos, né? Principalmente quando a gente vai falar da uva Pinot Noir, né? A uva Pinot Noir, ela é identificada desde a época dos AC, né, antes de Cristo, então é complexo. Eu amo Pinot Noir. Eu também, acho né? que é um dos meus preferidos. É o meu preferido. Sempre que eu posso, eu vou para França, justamente para conhecer mais. Mês passado eu estive na França a trabalho por conta do Vinum para degustar alguns rótulos lá e acabei trazendo para a gente comercializar aqui no Vinum, diferenciados, dentro, claro, sempre buscando um preço justo, porque eu acho que o vinho bom não é o vinho caro. Vinho bom é o vinho bom. Que as pessoas acham que o vinho caro que é o bom, né? Então, e não é assim, Acho né? que o vinho francês que é o vinho bom. Mas tem vinho francês que não é tão caro, né? Você não precisa tomar um Romanée Conti de 70 mil reais para falar que você tomou um vinho francês bom. Não, nós temos vinhos franceses bons de 150, né? Então, não é um vinho tão barato, mas se você comparar que é um vinho que veio da França, que é um Pinot Noir, ele tem o custo dele, né? Porque a região de Borgonha, que é onde é feito o Pinot Noir, onde é a produção da uva, é uma região muito pequena, né? Então, não tem uma grande produção. E isso faz com que o custo também aumente, né, do produto. Sim, sem dúvida. Né? Agora eu vou falar o que eu costumo fazer quando eu chego no restaurante. Eu entendo pouca coisa sobre vinho. Eu bebo um que eu gosto, depois eu esqueço o nome. Eu sempre peço dica, né? Isso, é muito importante. Eu falo do jeito que eu gosto. Eu gosto de um vinho mais leve, mais frutado. Isso. E o sommelier tá ali para te ajudar, né? A ideia do Vinum também é sempre ter alguém ali para auxiliar. Então, todos os garçons são treinados, né? Aí eu sempre tô lá. Quando eu não tô, tem o Ricardo, que faz a parte da gerência, que também entende. O pessoal sempre entende de alguma coisa de vinho, pode ser que não tenha aquele entendimento absurdo, mas pelo menos para auxiliar, para indicar, e isso é tranquilo. A gente gosta muito que a pessoa vá conhecer a adega, entre lá para conhecer os rótulos, para ver, e eu gosto muito de dar dicas também no nosso Instagram, sobre, olha, esse vinho tal é um lançamento, é super legal, porque ele tem tal uva com tal uva. Então, tudo para fazer com que o vinho chegue de uma forma desmistificada para todas as pessoas, entende? Isso que é importante, desmistificar, né? Que a pessoa fala, não vou beber vinho porque é caro. E não é nada disso. Não, nada disso. Nós temos ótimos vinhos, excelentes vinhos, e alguns a preço de R$60 a garrafa, e eles são ótimos, sabe? Então, não tem muito sentido manter essa ideia de que o vinho, para ser bom, ele tem que ser caro. Nada disso, né? O vinho, para ser bom, ele tem que ser bem produzido, de uma forma de qualidade, né? E as vinícolas estão procurando isso hoje, né? Produzir vinhos de qualidade, né? Porque as pessoas estão ficando mais exigentes. Conforme elas vão tomando, elas vão se identificando, elas vão preferindo, né?
sim, mais exigentes enquanto a relação a tudo. A comida, a bebida. Eu fiquei encantada. Minha experiência lá no Vino foi maravilhosa. Ai, obrigada. Eu fiquei encantada com os pratos. A nossa ideia foi, quando fazer o restaurante, era agregar pratos que harmonizassem com vinhos, de uma culinária contemporânea, e que fossem alta gastronomia a um custo comum. O que eu falo custo comum? Ao mesmo preço de qualquer outro restaurante da cidade, tá? Mas trazer a alta gastronomia para Americana e o acesso para isso aqui, sem que a pessoa que goste de comer bem tenha que sair para São Paulo, ou ainda que ela deixe de comer aquilo porque ela acha que aquilo é caro, entende? Então, desmistificamos tudo lá no Vino, tanto o vinho quanto a comida. É uma experiência gastronômica. Porque, na verdade, a gente sai de casa, não é só para comer comida, né? Tem todo um ritual, você se arruma, quer ficar bonita. Né? Você quer confraternizar com alguém, ou um grupo, momento especial. E eu acho que a ideia nossa é trazer isso, sabe? Tanto que, assim, a gente coloca luz de velas nas mesas para dar um clima mais acolhedor. A gente tem aquela criatividade de que a hora que você entra no corredor do restaurante, você se sente como se estivesse entrando na vinícola. Foi o que eu falei, eu tô me sentindo na Toscana. A ideia é essa, é criar um clima para que a gente crie lá dentro uma experiência mesmo, né? Gastronômica, enogastronômica, né? A gente tem agora trazido jantares enogastronômicos. Nós fizemos o da França mês passado, vamos ter o da Itália no próximo mês, que é a harmonização de vinhos daquele país com comidas daquele país, com aquela culinária, para que você se sinta um pouco lá, sabe? Assim, então é muito interessante, assim. E o gostoso é surpreender as pessoas, né? Eu tenho certeza que todo mundo que vai até o Vino sai surpreso. Ai, que bom! Eu, graças a Deus, eu tenho tido feedbacks muito positivos, né? Que é aquilo que eu sempre falo para todo mundo. O Vino, ele não é minha fonte de renda. O Vino é meu filho, né? Ele foi idealizado por mim como uma realização de um sonho, né? Então eu fico muito satisfeita quando eu vejo que as pessoas vão e realmente gostam e me dão um feedback positivo, né? Eu fico muito feliz com isso, porque é uma realização pessoal para mim. Mas isso que é gostoso, né? É fazer o que a gente gosta, porque a pessoa que não gosta do que faz, não faz bem feito. Não é uma obrigação, né? E uma coisa que todo mundo que trabalha lá, a gente é como se fosse uma família, não tem aquela relação de hierarquia, sabe? Então todo mundo ouve todo mundo e a gente troca ideia e faz com que a coisa caminhe de uma forma positiva, que o ambiente se torne agradável para todo mundo que frequente, né? Deu para perceber esse engajamento da equipe, né? É muito bacana. Muito bacana. A gente vai por um rápido intervalo e voltamos a falar mais sobre vinho e sobre o Vino aqui em Americana. Olá, sejam bem-vindos ao canal de Milhos da Globular Negócios Inteligentes. Sou a Daniele Mesquita e hoje vou mostrar um imóvel comercial para vocês na avenida mais movimentada da cidade, na Avenida Lauro Corrêa da Silva. Vem comigo! Esse imóvel comercial possui 500 metros quadrados de área construída e 6 mil metros de área total, ideal para você montar o seu negócio. Com 250 metros quadrados, quase de frente para a avenida mais movimentada da cidade.
um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Chegou a sua vez de realizar aquele sonho. Você já pensou em fazer um consórcio? Imagino que você já tenha ouvido falar de consórcio, mas você sabe exatamente como funciona esse negócio? Oi, Léo, agora chegou a minha vez de explicar. O consórcio é uma das melhores formas para você comprar um bem ou serviço com parcelas que cabem no seu bolso e sem entrada. O formato é muito simples, é uma modalidade de aquisição baseada na união de pessoas que têm o objetivo comum de adquirir um bem ou serviço. E todo mundo é contemplado. Como é que é, Dani? Mas como eu faço para saber quando chegou a minha vez? Todo mês, um ou mais participantes desse grupo são contemplados por sorteio ou lance, que é quando a gente consegue juntar dinheiro suficiente para fazer a compra antecipada do bem ou serviço. Ah, agora sim, Dani. E você? Tá esperando o quê? Chegou a sua vez de conhecer melhor e aproveitar. Vai de consórcio, vai de Brasil Bens, tudo em um único lugar. Voltando com a Sara Pinto, proprietária do Vino Wine Bar. Estamos num bate-papo super gostoso, falando sobre vinho, sobre comidas. Agora a gente vai falar sobre o cardápio. Delícia! O cardápio do Vino, ele segue uma rotatividade. O que é isso? A gente vai alterando todo mês um prato, acrescenta, tira um, coloca, enfim, para que não fique uma coisa muito repetitiva, né? Que a pessoa possa ter uma experiência gastronômica diferente. Você sabe o que eu achei bom no Vino? Que não é aquele cardápio enorme, são alguns pratos ali que você sabe que a comida vai ser preparada na hora. E que você vê aquele cardápio enorme, você pode ter certeza que não vai ser boa os pratos. É porque assim... Eu tenho essa experiência. O que eu não gosto muito de cardápio grande é que a pré-preparação deles tem que ficar muito pronta, né? E eu zelo muito pela comida feita ali na hora, servida na hora. E o prazo disso também. Então, quando você pede um prato no principal, no Vino, ele não chega a demorar mais que 15 minutos. É menos que isso. E isso pra mim é um plus, né? Porque é horrível você pedir um prato num restaurante e ele demorar horas para ser servido, né? A gente tem uma variedade no cardápio entre frutos do mar, peixes, carnes vermelhas e carnes de caça, né? Nós temos o cordeiro. Aliás, nosso cordeiro é maravilhoso. Eu, né, sou meio suspeita para falar, porque é a minha carne preferida. E é da Fazendeira Gourmet, não sei se você conhece a Fazendeira Gourmet, mas ela é daqui de Americana e produz e traz, e assim, alta qualidade. Muito bom mesmo. As entradas também são bem diversificadas, mas para você poder acompanhar com vinho, ou com um chopinho, ou com uma outra bebida e tal, para dar uma degustada. Tem que ser com vinho, né? Eu tava num restaurante tão chique, tudo bonito, atendimento top, não combina. Mas tem chopp também! Tem pessoas que gostam, né? Tem bastante. A gente, às vezes, tem casais que um gosta de chopp, outro gosta de vinho, não tem que ter, ou vice-versa, enfim. E a gente tem uma gama grande também de uísques e de drinks, que é pra agradar o público em geral, né? Porque não é todo mundo que é fã de vinho. Sim. E claro que a gente tá aumentando muito isso hoje, né? A grande maioria gosta muito de vinho. Mas quem tá começando, às vezes, prefere dar uma mesclada, né? Então tem isso. A história interessante do Vino foi com relação à contratação da nossa chefe, né? Porque eu tenho amizade com o Francisco Pinheiro, que é um chefe, ele já participou do Mestre do Sabor, já participou do Masterchef e tal. E eu tava procurando um chefe para assumir o restaurante, e aí conversei com ele e tal. Ele falou: olha, Sara, eu tenho uma cria minha, né, que é a Welita Bertani, e a gente trabalhou junto em São Paulo, quando eu fui ganhador da Estrela Michelin e tal.
E ela tá trabalhando na Europa, mas ela sempre teve o desejo de voltar pro Brasil, e eu vou te dar o contato dela. E aí entrei em contato com ela estava aqui no Brasil por conta do Covid, era uma fase muito restrita, estava tudo fechado, e ela estava aqui com a família, e acabou vindo me conhecer e visitar e ver como é que era, pra gente conhecer e trocar uma ideia. Aí eu disse assim pra ela: me surpreenda. Levei ela no mercado, falei: Cobre, você vai cozinhar para mim na minha casa. Ótimo teste. Foi um ótimo teste. E aí ela foi e fez o que hoje é um dos nossos carros-chefes, que é o nosso bacalhau com aligot e tomate confit, que é maravilhoso. E aí eu falei pra ela: tá contratada. E aí ela já cancelou o contrato dela, que ela estava em Portugal, então, até então, nesse período, ela cancelou o contrato dela e já veio e ficou direto com a gente aqui. Então, nossa culinária, ela é totalmente contemporânea, muito focada na Europa, porque ela trabalhou bastante tempo lá, e, enfim, e aí acabou dando certo. Eu sabia que tinha um gostinho europeu nos pratos. Tem. A gente gosta muito de tempero, então deu muito certo, assim, a ideia, e o interessante é que a gente se dá super bem, porque eu penso coisas o tempo todo, né? Aí às vezes eu mando mensagem pra ela: não, você não sabe, eu pensei isso, assim, assim, assado, o que você acha, por exemplo? O nosso creme brulee de menta. Eu nunca tinha comido na vida um creme brulee de menta. E eu, na França, comendo creme brulee, eu falei: gente, mas isso aqui ia ficar muito bom se fosse de menta com chocolate, né? Olha que delícia. Ia harmonizar com vinho branco pra esse verão, olha que tudo. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, ela falou assim: nossa, mas com menta? Eu falei: ela, deixa comigo que eu vou desenvolver. E ficou um mês nos testes e tal, e aí foi. E aí agora acabou até entrando definitivo pro nosso cardápio, porque foi colocado no nosso cardápio do jantar no gastronômico francês, como uma das sobremesas finais, e acabou entrando definitivo no cardápio de tão bom que ficou. Então a gente tem uma ligação muito legal, sabe? Pra fazer a coisa acontecer, assim. Agora eu fiquei curiosa, esse creme brulee com menta. Você tem que ir lá provar. Tenho. É maravilhoso, é maravilhoso. O problema é que, assim, vai lá ficar provando tudo, né? Problema, mas... mas acontece que eu não consegui chegar na sobremesa. Não conseguiu? Não, eu comi muito. Que bom, né? Senão tava bom. Entrada, prato principal. Ai, que delícia. Aí não sobrou espaço pra sobremesa, mas no próximo eu quero combinado. Nem que for pra começar no brulee de menta. Ô, Sari, qual foi a sua inspiração pra montar o restaurante? Nossa. Porque ele é muito bonito. Você entra, você se sente numa vinícola mesmo. Depois daquela adega linda e luzes de vela. Ai, Daniele, assim, eu sempre gostei muito de viajar para consumir vinho. Eu sempre estudei muito sobre vinho, mas era por paixão mesmo, né? E meu marido também gosta muito de comer bem, de beber ótimos vinhos e tal, então a gente sempre viajou bastante. Claro que, graças a Deus, nós sempre tivemos esse privilégio. E conhecendo outros países, outros lugares, e eu falava: nossa, que delícia, ai, um dia eu queria ter um lugar desse. Sabe quando você chega num lugar e fala: nossa, eu queria ter um lugar desse pra eu ir sempre? Nossa, não ia ser o máximo? E foi passando. Quando chegou a pandemia, eu estava já me desligando de um cargo público que eu assumi por indicação do gestor anterior, e iria ficar só com o escritório. Mas eu não sei ficar assim sem procurar sarna para me coçar, né? Então eu comecei, um dia eu virei pro meu marido e falei assim: eu tive um sonho que eu tinha feito um restaurante maravilhoso, que parecia uma vinícola, que tinha um monte de vinho, eu quero fazer isso. Ele: você é louca. Eu falei: não, mas eu quero fazer. Ele falou: eu não posso te ajudar, Sara, eu trabalho demais, aliás, você também trabalha demais. Eu falei: não tem problema, eu vou fazer. E aí, chamei meu primo, contei da minha ideia, ele super adorou, falou que ia participar junto comigo dessa ideia e tal. E aí comecei a procurar um espaço que fosse um galpão cru, para que eu pudesse desenvolver todas aquelas minhas ideias. E acabou que depois de um tempo procurando, eu achei e reformei ele inteiro. Eu fiquei uns 7 meses reformando e decorando ele. Então, muito no fim de semana eu e meu primo, aí eu comprava umas coisas, a gente ia lá e arrumava e decorava. Então, assim, lá é a formação mesmo do meu filhinho, desde o início da concepção, né, até o nascimento. Então, nos mínimos detalhes, tem todo o nosso carinho ali, sabe? Não é uma coisa assim, comercial, sabe? É a soma de todas as suas experiências, né? De viagem, gastronômica, é uma realização. É um lugar que eu falo: eu quero fazer um lugar que eu gostaria de frequentar.
né? Isso que é importante. É isso isso que a gente sente falta num restaurante aqui no interior de São Paulo, né? A gente acha restaurantes assim, só em São Paulo. Eu tava falando pra Sara, que aqui não tem, gente. Eu tive um feedback desse também, de uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, que viaja muito, e que ela falou, olha, eu só comi assim em restaurante em São Paulo. Eu falei, nossa, que emoção, porque a ideia era essa mesmo. Eu falei isso pra você na hora, eu falei, nossa, eu tô encantada. A ideia era essa mesmo, mas trazer tudo isso com acesso a todas as pessoas. Porque eu acho que o meu restaurante é o único que eu conheço que parcela a conta em até 3 vezes no cartão. Essa eu não sabia. Então, assim, a gente parcela em 3 vezes, né? Não que seja um lugar caro, ele não é um lugar caro, ele é um lugar acessível. Nosso cardápio está disponível nas redes sociais, é só pedir também pelo nosso WhatsApp para verificar isso. Mas no caso de inacessibilidade por algum motivo, a gente parcela no cartão também. Às vezes a pessoa quer fazer alguma comemoração, né? Uma festa, pode, a gente tem bastante. A gente fecha às terças-feiras para eventos, então a gente fecha o restaurante inteiro para isso. E nos outros dias da semana a gente fecha o espaço da frente para essas comemorações, confraternizações e tudo mais. A gente faz um cardápio diferenciado dentro daquilo que a pessoa gostaria, dentro daquilo que ela pode. Eu falo que o vinho se adapta a todos, né? Conforme a sua necessidade. Então a gente sempre tá ali aberto para isso, para trazer como se a pessoa estivesse sendo realmente acolhida. Ela não foi só ali comer e ponto, né? É um acolhimento. E mais um diferencial, a música. Eu adorei também. Ai, que bom, que bom, que bom. Uma música agradável, ambiente agradável. A ideia realmente era fazer isso, que você conseguiu vivenciar. Era surpreender, né? Isso. É muito... E é gratificante ouvir isso, sabe? Agora eu queria que você falasse da noite italiana. Então, né, agora, nós tivemos no mês passado o jantar enogastronômico francês e nós vamos ter agora, dia 17 de dezembro, o jantar enogastronômico italiano. Então, são 2 entradas, 2 pratos principais, 2 sobremesas, todos harmonizados com vinhos, tudo da Itália, né? Eu amo Puglia, então muito provavelmente a gente vai ter um quê maior de Puglia nesse jantar. Ai, que lindo, fica lindo, né? Não é? E então, assim, os vinhos são muito bons, e aí tem Montepulciano, também é maravilhoso, né? A gente vai incluir com certeza um Barolo, né? Porque imagina falar da Itália e não falar de um Barolo, não, né? Ou um Barbaresco, não é a mesma coisa. Então, o cardápio ainda está em desenvolvimento, justamente para fazer a harmonização com os vinhos que eu já selecionei, né? E aí fica por conta da chefe Welita e do sous-chefe Matheus, eles fazem juntos essa parte. E a gente faz a harmonização. E aí, quando fica definido, aí eles produzem tudo isso, porque eu vou lá degustar. Se alguma coisa não tiver perfeita, a gente transforma na perfeição até o dia do jantar. Então ninguém é surpreendido, eu provo tudo antes. E olha que ela tem bom gosto. Eu sou um pouco exigente, eu diria. Mas só. Não, porque você gosta, então você vai querer o melhor. Eu quero o melhor, eu quero sempre o melhor. Eu quero que as pessoas provem, degustem aquilo que eu gostei ou que eu gostaria, né? Porque eu não sei vender uma coisa se ela não for de alta qualidade. Não dá pra mim, né? Não dá. Então, eu sou bem exigente com o pessoal lá por conta disso. E você já tá fazendo reserva pro jantar italiano? Já, a gente já tem a pré-reserva, porque o jantar italiano, eles são vagas limitadas, né? Porque a gente faz naquele espaço mais romântico da frente, né? Então, ele tem um som ambiente específico para ele. Então, e aí as reservas são fechadas já para determinadas pessoas, determinado número de pessoas, porque os pratos são específicos, não são os do cardápio, né? São específicos para o jantar. Então, já quem quiser saber mais informações, é só acessar a nossa página no Instagram, que é o Vino Wine Bar, ou o nosso WhatsApp, que no nosso Instagram do Vino Wine Bar você vai encontrar lá na entrada, na bio, é um link que você clica lá e vai direto pro nosso WhatsApp. Aí tem gente respondendo lá 24 horas. Que bacana. E agora eu vou contar uma novidade para vocês. Durante esse mês a gente vai ter um quadro aqui do Restaurante Vino. Toda semana a gente vai mostrar uma receita da chefe internacional. Exatamente, para você fazer em casa. Mas se você tiver com preguiça de fazer em casa, a gente começou a ter delivery também, tá? Então,
Fica tranquila. A gente entrega a comida e o vinho na sua casa. E o bacana é que o Vino, ele fica super bem localizado, próximo à Avenida Brasil, de fácil acesso, não tem erro. E fica ali na Rua das Acácias 270, é super tranquilo de chegar, um fácil acesso. A frente dele é bem discreta, né? Bem discreto. Pra você ter uma experiência na hora que você entra, Surpresa. né? Sara, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui com você e falar um pouquinho da nossa paixão. Mas isso que é bacana, a gente tem que compartilhar essas notícias boas, restaurante bom, e meu público adora isso. É viagens, vinho e gastronomia, né? Ai, que delícia, Tudo né? que a gente gosta. Obrigada, viu? Sara. Olá meninas, tudo bem com vocês? E hoje, aqui no nosso quadro de beleza, nós iremos falar das gordurinhas localizadas. E a dica é para você que tem aquela gordurinha local. Essa gordurinha, ela é, na verdade, uma adiposa acumulada. Então, eu quero explicar brevemente para vocês o porquê que é tão difícil liberar essa gordurinha localizada. Mesmo tendo uma alimentação saudável, mesmo fazendo exercício físico, por que ela fica ali local, né? Então, o nosso organismo, ele tem as camadas, né, que é a camada adiposa de gordura, e aí essa camada adiposa, ela fica de um tamanho maior. E esse tamanho, quando ele está grande, o organismo ele não consegue fazer o processamento eliminatório sozinho. Então, mesmo que você tenha ali, faça uma atividade física, um acompanhamento com a nutricionista, que você entre numa dieta, que você pegue super firme, você vai perceber que você vai perder ali gordura do corpo no geral e que normalmente a gordura localizada, ela acaba sendo ali algo que ainda vai continuar incomodando, tá? Então, o que acontece? Então, eu vou indicar para vocês hoje aqui nessa dica um ativo que vai ajudar a potencializar a quebra dessa moléculazinha de gordura e você pode usar isso em casa. E também eu vou dar uma dica super legal de um tratamento estético que está super em alta, que realmente é um procedimento que é o queridinho das famosas, tá? Normalmente essa gordurinha localizada, ela fica normalmente em regiões assim de papada, de braços, pernas, abdômen. 90% das mulheres que procuram tratamento estético é por conta do abdômen, mas tem pacientes que também se incomodam com os flancos. Então cada um vai ter ali uma região que mais incomoda, né? E o legal é sempre observar a questão da alimentação, do exercício físico, porque por mais que eles não vão trabalhar num processo eliminatório, eles vão potencializar, sim, esse resultado, né? Não adianta a gente fazer, por exemplo, passar um creme que eu vou indicar para vocês, ou fazer um tratamento estético que tá super em alta, mas a gente continuar se alimentando errado, ou a gente, então, de repente, não fazer ali um exercício físico. Tudo é um complemento, né? Todos são importantes, né? Todas as fases são realmente necessárias, tá? Então, o creme que eu quero indicar para vocês é o que tem a base concentrada em cafeína. Vocês conseguem encontrar em lojas de dermocosméticos que vendem ativos cosméticos. Essa base, ela vai ajudar muito na potencialização da gordurinha localizada. Então, vocês vão passar, ele tem um termo ativado, normalmente ele é mais quentinho. Passa nessa região, fica ali 1, 2 horinhas. Ou então pode ser utilizado tanto na gordurinha localizada, mas é mais indicado corporal, não tanto facial ou papada. E o tratamento estético, que é o que está em alta, que potencializa muito a quebra dessa camada adiposa de gordura, é o tratamento enzimático. As enzimas, elas são potencializadoras para quebrar essa molécula adiposa de gordura que está um pouquinho maior. Por que ela funciona tão bem e tão rápido, né, em relação a resultado? Nós já produzimos enzimas. Nosso organismo, ele produz isso naturalmente. Então, quando a gente potencializa, injeta com tratamento estético enzimas que vão ajudar a quebrar essa molécula de gordura, nós temos ali, então, um processo natural reconhecido pelo nosso organismo. Então, a gente acaba tendo um resultado mais rápido e mais potente também. Então, de uma semana para outra ali, a gente já começa a observar o resultado com essa técnica que é a queridinha do momento. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Obrigada e até a próxima!
Olá, meu nome é Welita Bertani, sou chefe de cozinha da Vino Wine Bar e hoje eu vou ensinar uma receitinha muito fácil para vocês. É um ragu de cordeiro e uma polenta cremosa. E para isso a gente vai precisar de uma cebola picada, 2 dentes de alho, tomilho, estrela de anis, pimenta e 200 gramas de pernil desossado de cordeiro. Lembrando que esses 200 gramas é uma receita individual. Bom, e para a polenta são 100 gramas de farinha de milho em flocos, 50 gramas de parmesão ralado, 50 gramas de manteiga e aqui o que a gente tem é um fundo de legumes. Os legumes que você tiver em casa, cenoura, cebola, salsão, alho poró, que são os que dão sabor. Bom, agora a gente vai adicionar o fundo de legumes para a polenta. Vamos entrar com a farinha de milho. Mexendo bem, viu, gente? Ó, o ideal da polenta é ela cremosa, não durinha. Então pode ir adicionando o fundo de legumes até o ponto que você viu que tem cremosidade. Vou deixar cozinhar um pouquinho, que essa aqui é rápida. Sal. Uma pimentinha. Aqui, para finalizar, a gente entra com a manteiga. E o parmesão. Esse é o ponto. Bem cremosa. Gente, como eu estou no restaurante hoje, o meu ragu tá pronto, mas é super simples de fazer. Na panela, um fio de azeite, cebola, alho, tomilho, deixa dourar bem devagarinho, entra com a carne, o vinho tinto, num fogo bem baixinho e sempre olhando para não grudar durante 2 horas tampado, ok? Depois de 2 horas, a carne vai estar desfiadinha, com um cheirinho, um sabor incrível. E agora a gente vai montar a nossa polentinha. Lembrando que, se você não tiver o pernil desossado de cordeiro, pode ser feito com músculo bovino, pode ser feito com colchão duro, sempre a mesma receita, tá bom? Bom, vamos lá montar a nossa polentinha. Isso aqui é para dar um charme, viu, gente? Dá uma gratinada. Eu vou fazer a montagem aqui do vino e para experimentar é só vindo aqui, tá? E aqui está o nosso ragu com polenta cremosa gratinada. E para mais receitas, estaremos de volta semana que vem. E para apreciar os nossos pratos, vem aqui pro Vino.